Podpense, o podcast da Rockpense, esse projeto transmídia da Rockpense, que é uma rede de mulheres profissionais da cultura que surgiu aqui na Baixada Fluminense em 2011. E hoje a gente está abrindo aqui a primeira temporada desse podcast, o primeiro episódio desse projeto transmídia da Rockpense. Transmídia porque a gente vai discutir, refletir, na verdade, juntas, sobre coisas que passaram na nossa experiência de ativismo feminista da Rockpense. A gente lançou recentemente o Estúdio Rockpense, que é uma série audiovisual, uma série musical na nossa plataforma no YouTube, no canal Rockpense. E a partir dessas vivências a gente resolveu aí criar o Podpense, que é um podcast que, com esse formato, permite a gente aprofundar essas reflexões sobre os temas da mulher na arte, no feminismo e no cenário cultural e musical também. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre um tema que perpassa toda a trajetória de prática feminista e de produção cultural da Rockpense. Em geral, é a primeira coisa que aparece e permanece aí. Então, a gente criou aí um acúmulo dentro dessa vivência para falar hoje sobre síndrome da impostora nas artes. E para isso eu tenho uma convidada aqui que também faz parte dessa rede da Rockpense, é a Carla Soares. Ela é cofundadora e diretora de comunicação do Frilas e do Coletiva Delas, em que ela vai contar um pouquinho aqui o que é e qual a relação dela também com o nosso tema, né, que é Síndrome da Impostora nas Artes. Oi, Carla, seja bem-vinda aqui no Podpense. Olá, Jordana, obrigada. Muito feliz com essa realização, né? Durante muito tempo eu acompanhei você pensando sobre esse novo projeto, esse novo lugar para a Rockpense ocupar também, que é o podcast, Podpense. Muito feliz que a gente está conseguindo realizar e que eu estou aqui com você para a gente abrir essa nova possibilidade, né, de conexão com o público e com as pessoas da rede Rockpense. Falar sobre síndrome da impostora. Se eu te disser que eu descobri o que era síndrome da impostora também por um podcast. Ai, que legal! Pois é, E foi qual? Eu estava ouvindo o podcast das Donas da Porra Toda, que é um podcast Sim. também feminista, né, feito por duas jornalistas, enfim, bem interessante. E aí elas abordaram esse tema, e aí é incrível, porque quando você começa, eu não sei se todo mundo que está aqui ouvindo a gente hoje já tinha ouvido falar sobre esse tema, né? Porque quando você começa a ouvir os relatos, é engraçado que você vai falando, nossa, então é isso tem um nome, é algo, existem pesquisas sobre isso. Não, achei que só eu pensava assim, só eu tinha esse tipo de pensamento. Então, eu acho bem louco que a gente acaba se identificando, né? E, enfim, para mim foi muito revelador quando eu ouvi uma influencer, né, digital, que trabalha com marketing e tudo mais, nesse podcast, que já tem, enfim, muitos seguidores no Instagram, não sei o que, são uma figura de autoridade, né? E aí ela virou e falou, às vezes eu pergunto se eu tô fazendo, se o que eu tô fazendo mesmo tá certo, se fui eu mesmo que fiz aquilo, se eu não sou uma grande farsa. E eu falei, nossa, quase todo dia eu acordo e pergunto isso. Eu olho para o que a gente criou na coletiva, no Frilas e tudo mais, e olho para as coisas que eu estou envolvida e eu falo, nossa, sou eu mesma que estou fazendo isso. Ah, não, foi sorte. Muitas vezes, né, a gente acaba indo pro
Mas eu acho que foi sorte, assim. Nem sei o que eu... Não foi por causa de algo que eu fiz. Foi a fulana que me deu aquele apoio, ou aquela outra pessoa que me deu aquela dica, eu segui. Aquele outro negócio que eu li, aí eu tentei fazer, e deu certo por um acaso, assim. Mas, não sou eu exatamente. Não tem a ver com o que eu sei fazer ou não. É sorte, né? Então, eu fico bem... a gente acaba se invalidando, né? Invalidando nossa própria trajetória, né? Com isso. Sim, e fala um pouquinho pra gente, para o pessoal conhecer, até porque sua experiência é também como na Rock Pense, na coletiva delas e no Freelas, no Freelas, né? Entre mulheres, né? Mulheres juntas trabalhando. Fala um pouquinho o que que é e como se isso se manifesta na coletiva e no Freelas também. A coletiva, né? A gente começou em 2016, atualmente somos 3 cofundadoras, né? Atualmente temos 10 mulheres, né, trabalhando como integrantes da coletiva. E a gente começou em 2016 produzindo eventos, audiovisual, e aí em 2018 começamos a ir para esse lado do empreendedorismo feminino. Em 2019 passamos a ir estudando, tentando desenvolver um outro formato de negócio dentro da coletiva que veio a ser o Freelas, né? Que é uma plataforma de incentivo e colaboração para mulheres da economia criativa. E dentro dessa plataforma, a gente quer ser mais do que um lugar onde essas mulheres vão oferecer seus serviços, divulgar seus serviços, conseguir clientes. A gente quer ser uma plataforma de apoio, né? E aí, recentemente, a gente começou a fazer as trocas afetivas, que é um espaço, né, onde a gente abre e traz uma profissional, uma terapeuta. A gente traz essa terapeuta para trabalhar autocuidado, amor próprio, autoestima, muito entendendo que essa era uma necessidade a partir de relatos de mulheres que faziam parte dessa rede. E a gente abre esse espaço para essa troca, e é incrível porque a gente sabe, né, que principalmente agora, no período que a gente vive, com pandemia, isolamento, enfim, mais restrições do que a gente estava acostumada, né, para circulação mesmo e tudo mais, para esse contato, de fato, nem todo mundo tem um apoio de uma terapeuta e tudo mais, né, de uma profissional para criar esses espaços de troca. E aí a gente percebe o quanto esses espaços de troca eles são ricos. E aí a gente vê meninas profissionais da economia criativa, de diversas áreas, né, jornalistas, redatoras, produtoras culturais, que mais participam, falando de como elas estão se sentindo invalidadas, porque nesse momento tiveram que, por exemplo, voltar para a casa dos pais, ou que tiveram algum tipo de perda financeira, algum tipo de... retrocederam algum passo na sua trajetória profissional, e o quanto aquilo deixa elas com uma sensação de invalidamento, né, da sua trajetória e delas como profissionais. E aí você pega, também um aspecto da síndrome da impostora, né? Você questionar toda a sua trajetória porque algo deu errado. Então, se deu errado agora, não é porque tem uma pandemia e tá todo mundo perdendo emprego. É porque eu não soube segurar aquele cliente. É porque eu não soube trabalhar bem a minha rede, meu networking. É porque eu... Então, assim, vai cair sempre num lugar muito de culpabilização e muito de invalidação do que você fez, o que você caminhou até aqui, para um lugar de questionar tudo que você conquistou e tudo mais, porque em um momento algo deu errado. E aí eu lembro quando a gente começou a fazer o Freelas, né? Muitas vezes a gente se pegava se questionando, né? Nós 3,
Do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô criando uma sociedade? Por que eu tô me metendo nisso, sabe? Socorro, que sentido isso faz, assim, sabe? Será que eu dou conta? E aí é muito louco, porque a gente criou um site, que é o nosso site que está no ar hoje, sem nenhuma das três ser web designer, sem nenhuma das três ter feito isso antes. A gente botou um negócio de pé em pouquíssimo tempo, né? Sem recurso financeiro externo, sem apoio ou financiamento, sem, de fato, ter trabalhado na área de tecnologia. Mas a gente trabalhava na área de economia criativa, e a gente sabia quem eram esses profissionais, a gente sabia quais eram as dores desses profissionais, e a gente sabia que tinha uma demanda de mercado reprimida para projetos e contratação de mulheres, fortalecimento da empregabilidade e do empreendedorismo feminino na economia criativa. A gente sabia de tudo isso e mesmo assim, em vários momentos, a gente se questionou se a gente estava fazendo a coisa certa. Por quê? Porque o tempo todo a gente é ensinada a não valorizar a nossa trajetória e deixar o bichinho do peraí, você tem certeza que você está fazendo o certo mesmo? Olha, vai dar errado. Não sei não. Isso aí, hein? Acho que, entendeu? Um excesso de autocrítica também, que eu acho que vem junto com essa síndrome da impostura, né? Sim, e isso é algo tão comum, né, que a partir de relatos e experiências, logo de início, como você falou, né, de que descobriu num podcast, mas trabalhando juntas também a gente começa a perceber que todas têm esse sentimento, né? Que a síndrome da impostora é isso, você, em qualquer situação, você achar que é uma farsa e que a qualquer momento alguém vai descobrir que o que você está fazendo não é certo ou você não é capacitada, né? E aí isso pode acontecer desde uma adolescente que está escolhendo a faculdade, que vai cursar, até uma doutora, né? Você vê algumas experiências assim de mulheres super capacitadas, assim, instrumentalizadas, que às vezes vem uma vaga, aí falta eu falar que falta um quesito aqui de 10, se faltar um, eu não me candidato. E você vê que não acontece, por exemplo, com homens, né? O cara lá, ele preenche dois requisitos de 10, ele já está se candidatando. Tem muita questão também, às vezes abre curso, oficina só para mulheres, os caras vão mesmo assim, super seguros, né? E entre mulheres, eu acredito, assim, que essa experiência de você criar alguma coisa, no caso de vocês, né, na coletiva delas e no Freelas, criar alguma coisa juntas, você percebe isso, uma apoia a outra também. E aí eu queria aproveitar e indicar um podcast que seria essa voz aí que você falou que acaba falando, né? É um podcast chamado Chá com a Impostora, onde a apresentadora ela trata, né, a impostora como uma participante do podcast também. É bem bacana. Carla foi produtora executiva da terceira temporada do Estúdio Rock Pense, que é essa série musical que está no YouTube e no nosso canal Rock Pense. E esse tema já vem das vivências da Rock Pense desde o festival, que começou lá em 2011, né? E aí, enquanto a gente estava fazendo o estúdio, pensando, né, ali sobre lançar esse podcast para aprofundar essas questões. E para discutir também uma questão que a gente compartilha, né, que é a síndrome da impostura nas artes. Nas artes, se a gente for observar os episódios do Estúdio Rock Pense, esse assunto sempre é pautado, né? Seja
puxando a questão do machismo, que contribui para essa síndrome também, né? Apesar de que não são só mulheres que têm isso, homens também passam por isso, e principalmente homens negros, né? Porque aí tem um racismo nesse componente aí de você se achar uma farsa e tal, a gente pode falar mais disso, e também nas artes, mas, por exemplo, no estúdio Rock Pense, se você for assistir as séries, uma questão que eu posso trazer também é que a arte, a cultura, é um trabalho visto como um trabalho intelectual, né? Um trabalho de quem é, né, supostamente inteligente ou tem um intelecto bem desenvolvido para ser um artista, um produtor. E no episódio com a Sarah Não Tem Nome, ela fala disso, né? Porque a temática dela é política, são assuntos relevantes a respeito da vida, do mundo, e ela, como mulher, sempre é muito recebida como: ah, olha que curioso, ela faz temas relevantes. Bom, e aí, Carla, nas artes, você como produtora, você também dirigiu um filme. Você vê essa questão tanto da arte ter esse lugar privilegiado, vamos dizer, desse trabalho intelectual, e das mulheres nas artes tem algum favorecimento aí de aparecer a voz da impostora na produção artística e cultural? É engraçado, né, Gil? Porque a arte, ela tem esse lugar do intelectual, né, digamos, de ser vista como algo que você precisa ter uma formação, uma bagagem, um capital intelectual prévio, mas ela também é vista num lugar de não profissão, né? Então ela tem esses dois lugares, né? Ela caminha nesses dois lugares, talvez muito distintos e ao mesmo tempo que se somam muito, né? Esse lugar de para você fazer arte, né? Considerada arte, né? Porque a gente também pode cair nesse lugar do que é arte, né? Porque algumas pessoas não consideram, por exemplo, cultura popular, artesanato, funk, enfim, alguns gêneros musicais como funk e tudo mais como arte. E para mim isso tudo é arte, né? Então tem esse lugar do intelectual e tem do não ser reconhecido como profissão. Então, assim, eu sou produtora cultural, eu sou atriz, eu sou cineasta, principalmente na minha trajetória como atriz, ela era muito encarada como hobby, até mesmo pelas pessoas da minha família. Então, o tempo todo há um questionamento de por que você está perdendo o seu tempo com isso, né? Principalmente quando a gente quando a gente vem de um lugar mais periférico, quando a gente vem de um lugar dessa não formação, dessa não trajetória familiar artística. Há um questionamento o tempo todo sobre que lugar é esse que você quer ocupar, que ninguém nunca ocupou da nossa família, que sentido isso faz, cadê a carteira assinada, cadê o seu pagamento garantido, você está perdendo seu tempo e você está brincando, quando na verdade a gente está sendo profissional, quando na verdade a gente está tendo todo um trabalho, um estudo, uma dedicação para fazer um trabalho artístico de qualidade. Então, assim, por muito tempo foi até difícil para as pessoas mais próximas reconhecerem isso como trabalho. E aí eu pego muito nessa questão de quem não vem dessa trajetória, de uma trajetória familiar artística, de uma trajetória familiar que tem a produção cultural como um lugar possível, porque esse lugar da produção periférica, da produção independente, dessa descoberta e dessa possibilidade de fazer arte, ela não é colocada para gente. Então, quando falamos de pessoas periféricas, pessoas que não vêm dessa trajetória, quando falamos de mulheres negras, homens negros e tudo mais, essas possibilidades não são colocadas. Então, já parte daí, porque você já começa a se questionar, porque está todo mundo se questionando, né?
Então, por que você não vai se questionar? É claro que você vai acabar se questionando, porque é isso, muitas vezes você não consegue de fato, não é rápido, a trajetória artística ela não é rápida, ela não é fácil, ela não é certa, então é um lugar já de insegurança, é um lugar de exposição, é um lugar onde você está se colocando muito abertamente, muito escancaradamente, assim, então onde você está, de fato, muito vulnerável, quando você está trabalhando com produção artística, em qualquer que seja a vertente, o lugar, né? É um lugar onde você está realmente, a sua vulnerabilidade está muito exposta e onde você recebe muitos questionamentos sobre se é mesmo aquilo que você deveria fazer, tanto e aí você recebe os dois tipos de questionamentos muito fortes sobre isso ser ou não uma profissão e o que você está perdendo, entre muitas aspas, seu tempo com aquilo, e o lugar do será mesmo que você é capacitada para fazer isso que você está fazendo? Será mesmo que você tem todos os pré-requisitos para fazer isso que você está fazendo? Você tem certeza disso? Quem disse que você tem? Cadê o diploma? E aí também quando você vem, por exemplo, de uma formação de uma ONG, de um terceiro setor, enfim, que são profissionais muito capacitados que te ajudam a se formar, mas não recebem aquele reconhecimento como, por exemplo, uma universidade, um curso renomado e tudo mais. Mas você teve contato, às vezes, com os mesmos profissionais que estão numa universidade, você fez cursos, procurou formações tão boas quanto, mas como você não tem aquele papel, aquele diploma, é questionado o tempo todo aquele seu lugar de propriedade para se dizer tal coisa. Ou seja, por muito tempo, para mim, foi super difícil dizer sou atriz e sou cineasta. Ainda hoje, quando eu vou falar que sou cineasta, eu falo, será que... Mas meu filme não foi para Cannes, sabe? Você precisa de um carimbo, muitas vezes você precisa de um carimbo, de uma afirmação externa para você conseguir se autodeclarar algo que você é. E aí eu pego e falo, eu olho para minha trajetória e eu penso assim, nossa, eu tenho mais de 13 filmes. E esses filmes rodaram, foram vistos por pessoas, tocaram pessoas. Eu sou cineasta. Mas chegar até essa afirmação não é imediata. Tem todo um trabalho que você tem que fazer de reconstrução de si e de pensamento sobre tudo que você já criou anteriormente para você chegar e poder se afirmar assim, nossa, eu sou uma cineasta, eu sou uma artista, eu posso falar desse lugar da arte, né? Eu acho que isso, de fato, é comum, principalmente para mim, não só enquanto mulher, mas enquanto mulher, enquanto pessoa que não vem de uma família com essa trajetória, uma pessoa que vem de uma família mais periférica. Então, eu acho que para todas as pessoas que vêm de trajetórias assim, realmente a gente enfrenta essa barreira e a síndrome da impostora ela vem talvez mais profunda ou mais forte, porque a gente tem, além das nossas próprias barreiras, nossos próprios questionamentos, nosso próprio auto-julgamento, a gente tem todo um julgamento externo, social, toda uma estrutura que a gente tem que quebrar para se afirmar nesse lugar artístico, cultural. Bom, e ainda nas artes, além dessas questões externas, né? E aí pode atingir a todo mundo que sofre de alguma opressão. Uma coisa apareceu muito, que eu tenho certeza que você também vai ter lembrança disso, que é uma questão que atinge muito a mulher. É a exposição pública, né? Porque quando você faz arte, você vai mostrar a tua arte. E aí, exposição pública, você dá uma entrevista, ou você receber um prêmio, né? Ou você promover mesmo, às vezes, você como artista ir lá e vender seu peixe, fazer a produção da tua obra ali. Isso é muito difícil para a mulher, né? Tem na série, no estúdio Rock Pense, lá na primeira temporada ainda, no episódio com a banda Def, a vocalista Deb, né?
ela fala que é um depoimento muito interessante, que ela compunha as músicas dela, gravava e tal, e aí ela, pô, eu acho que não tá bom para me soltar, né? E aí ela via gravações, os caras lançando músicas, EPs e tal, super ruim, sabe? Que ela considerava assim, não, mas isso é ruim e tal, e ela é produtora musical. E ela falou: ah, se eles lançam assim ruim, eu vou lançar o meu também, sabe? Tem essa questão da exposição pública que a mulher tem uma reserva quanto a isso, né? Que você sempre é julgada e é exposta, assim, de forma pública e tal. E aí, uma questão que a gente incentiva na Rock Pense, o que eu fazia muito, né, nas oficinas do Laboratório Rock Pense. Você participou do festival, né, e também agora do estúdio, mas no laboratório, nas oficinas, eu incentivava muito a cada menina ali pegar o microfone e falar, né? Falar no microfone, assim, para as outras ouvirem. E aí não importa se o que você está falando, eu não estudei para isso. É o que você está pensando, é o que a gente está praticando. E aí não vai passar por uma validação, né, com outros valores, sei lá, uns valores masculinizados ou capitalistas e tal. E a exposição pública é algo que é muito difícil para a mulher. Você observa isso em mulheres talentosas que têm produtos ou obras muito boas e têm vergonha de mostrar? É bem comum, né? Eu fiquei lembrando agora, você falando dessa experiência, né? De pedir para cada mulher falar, né? E falar o que está vivendo, o que está pensando sobre aquilo naquele momento e tudo mais. E a gente teve uma experiência na primeira trocas afetivas dentro do Frilas, onde as mulheres não se sentiram à vontade de abrir a câmera e o microfone para interagir. E aí a gente teve que fazer isso de forma explícita mesmo, botar isso como é necessário e é importante que nesse espaço você faça isso para nas próximas acontecerem, como aconteceu. E aí a gente vê de fato como tem essa barreira, né, de não quero me expor, não quero falar, mas será que o que eu vou falar, um julgamento de será o que eu tenho para falar, ele é realmente relevante, né? Como se você tivesse que ter uma validação para aquilo que você vai falar e que é o que você está pensando. E cada mulher é dona de uma trajetória, de uma história e tem algo para falar que é diferente, que pode somar com a outra, que nenhuma trajetória é igual, né? Então, cada história é única e todo mundo tem uma história a contar. E aí eu lembrei, pegando essa questão das artes e tudo mais, eu lembrei de uma experiência quando eu trabalhei na Arena Carioca de Cro. Teve um espetáculo lá chamado Jumbo, e depois teve uma oficina. E o Jumbo era um espetáculo que contava histórias de mulheres que iam visitar parentes na cadeia. Que Jumbo é o nome da marmita, que, né, daquela sacola que elas levam com coisas para os presos comerem, de higiene e tudo mais, elas chamam de Jumbo. E depois tinha a Silene Guedes, que é uma das atrizes, ela ministrava essa oficina, incentivando mulheres a contarem as suas histórias. E aí a gente recebeu mulheres, enfim, senhoras. O público da Arena é um público, a Arena fica ali na Penha Circular, né? Então, é um público mesmo do bairro e assim, a gente recebeu muitas senhoras, mulheres assim que não estavam acostumadas com aquele tipo de atividade. E aí foi incrível, porque era cada história incrível. E aí eu fico lembrando também de casos de atrizes famosas de Hollywood que já declararam que acordam, às vezes, perguntando se
elas realmente são capazes de fazer aquele filme, de fazer aquela cena, de fazer aquela gravação, né? E são atrizes que são reconhecidas, que já concorreram ao Oscar. E você vê aquela mulher que você nunca questionaria, se auto-questionando, né? E aí eu acho que, de fato, tem esse lugar da cobrança pública para as mulheres ser maior, né? Então, você não pode falhar. Porque se um homem falha, e é engraçado, né? Porque é um menino, né? Um homem de 30 anos comete uma falha, um deslize e tudo mais. Todos somos humanos e podemos cometer, né? Enfim. E aí ele é tratado como um menino, como, mas falta de maturidade. Agora, se uma mulher comete o mesmo tipo de falha, o mesmo tipo de erro, o julgamento é muito, muito maior. É como se a gente não pudesse errar, como se a nossa falha fosse imperdoável, porque a mulher tem que estar nesse lugar, desse pedestal, do intocável, da que perfeita, da que tem que estar dentro de um padrão, né? A gente vê aí um homem de cabelo branco, ele é considerado sexy, né? Sexy. Uma mulher de cabelo branco é velha. Então, assim, tem esse lugar que a gente vê mulheres mesmo que a gente nunca imaginou se auto-questionar sobre, tipo, eu mesma, eu tô fazendo isso, eu consigo fazer isso, eu posso acordar e dizer que eu sou isso, né? E eu acho que vem, sim, desse lugar da exposição, desse lugar da gente não ser incentivada a se expor e a falar, porque quando a gente é criança, né? O menino, ele é incentivado a falar de si, a se posicionar, porque eu sou forte, porque eu posso, porque eu consigo, porque você é um herói. E a menina é a dona de casa que tem que estar atrás da panelinha e da pia de brinquedo. Para mim, isso já começa nesse lugar, já começa no lugar de não incentivo de sermos protagonistas das nossas próprias histórias, termos uma voz, uma fala forte e sermos incentivadas a valorizar nossa trajetória, quem nós somos e o nosso lugar que é único, né? Porque cada mulher tem uma trajetória única, né? Então, acho que tem aí vários exemplos, várias coisas que eu vivi, mesmo situações diferentes, com pessoas diferentes que estão nesse lugar, né? E eu lembro que quando a gente entrevistou meninas para o Meninas Invisíveis, que é um dos meus filmes, no Degaze, que é a socioeducação, né? Que são para adolescentes, né, que descumpriram a lei, enfim, de alguma forma. E aí a gente foi visitar essas meninas na socioeducação e era engraçado como, a princípio, elas queriam falar falar muito, o tempo todo, mas quando a gente perguntava sobre elas travavam, porque elas não estão acostumadas a pessoas perguntando sobre elas, né? E elas têm histórias incríveis e trouxeram coisas incríveis, assim, eu tenho um apreço muito grande por esse filme, porque de fato traz histórias de meninas mulheres que não são ouvidas. E quando você vai ouvi-las, é surpreendente. Então, eu acho que tem esse lugar de a gente realmente não ser incentivada. E aí, por exemplo, quando eu falo do Meninos Invisíveis, eu falo, por exemplo, a gente tem vários filmes que abordam a questão dos menores, né? Em situação de socioeducação, né? Em situação de cárcere, né? E a gente não tinha nenhum filme sobre as meninas, as mulheres, meninas, adolescentes nessa situação. E aí a gente vê que é por um silenciamento que ele é estrutural, né? E essa questão da mulher se afirmar é o mais difícil, porque você tem que fazer isso de forma pública na sociedade que
te coloca ali padrões ou condições que você não consegue exercer, né? A síndrome da impostora, para mim, particularmente, né, em toda a minha vida, assim, eu acho que é uma coisa que sempre teve presente, sempre vai estar, porque também tem as questões externas, né, que alimentam essa impostora, que é o machismo, que é a sociedade, as questões internas aí da sua psicologia, da sua criação, né? Eu, nas artes, eu comecei como fã de bandas, né? E fã de músicos. E uma coisa que tem nesse ambiente é colocar sempre a mulher como grupo, né? Tem uma frase que eu já ouvi algumas pessoas dizerem, né? Mulher não gosta de música, mulher gosta de músico. Isso é algo que, como eu já nasci feminista, não sei, como eu já nasci feminista, não sei de onde eu tirei essas atitudes, é algo que eu não concordava. Eu não, gosto de música, mas eu vou ficar aqui no meio dos músicos mesmo passando por isso. E aí nem todas têm essa condição de enfrentar, né? Ou a condição interna ou a condição externa. Então, o que eu levo de aprendizado que eu sempre compartilho na rede da Rock Pense é que a gente tem que conhecer as opressões que operam para a gente poder enfrentar e não esmorecer. Né? Isso recentemente eu ouvi do Silvio de Almeida, um intelectual, né? Falando sobre a gente ler as questões da opressão. A gente vê o que a sociedade nos coloca e enfrenta isso. Eu acho mais fácil você enfrentar do que você aceitar, porque com certeza a tua vida você não vai explorar os potenciais que você tem, né? Nas suas experiências pessoais e também em coletivo com outras mulheres, quais os aprendizados que você teve com a síndrome da impostora que você poderia compartilhar com quem está passando por isso e sempre vai passar? A gente tem. Eu achei muito interessante essa fala do Silvio que você trouxe, porque, de fato, quando a gente começa a entender o que a gente está passando, o que a gente está vivendo e o que está fazendo a gente ter determinada reação, a gente pode começar a mudar isso, a combater isso, a fazer diferente. Assim, o primeiro ponto é entender, né? Então, para mim, por exemplo, quando eu descobri o que era a síndrome da impostora, foi uma revelação para mim de possibilidade de mudança de atitude de pensamento. Porque a partir do momento que eu sei que todo aquele questionamento que eu estou trazendo, que eu estou fazendo de mim mesma sobre algo em que eu fiz bem sucedida, algo em que eu fiz bem, algo em afirmar sobre minha capacidade profissional, principalmente, né? Quando todo esse questionamento vem, eu já falo assim, olha a impostora aí vindo conversar comigo, né? E para mim, a partir do momento que eu entendi que isso operava em mim, foi mais fácil eu começar quando vem a danada, né, da impostora falar aqui no meu ouvido, do tipo, você tem certeza que você vai falar isso? Você tem certeza que você vai se colocar nesse lugar? Você tem certeza que você é capaz de dar conta disso? Eu pego e olho assim, peraí, eu já fiz esse curso, eu já fiz esse trabalho, eu já fiz aquele projeto, tudo isso foi bem sucedido. E aí eu começo a olhar para minha trajetória e eu falo assim, aí, se eu estou fazendo e me afirmando nesse lugar que eu estou hoje, né? Se hoje eu chego para você e falo, eu sou cineasta, se eu falo para você, sou cineasta / empreendedora social, / atriz, / social media, / relações públicas, / produtora cultural, é porque eu sou tudo isso, porque através da minha trajetória, de tudo que eu vivi, de tudo que eu desenvolvi, da coletiva, do Bonobando, onde eu fiz teatro, onde eu comecei, onde eu desenvolvi minha parte como atriz,
da ONG ECOA, onde eu comecei a estudar teatro e produção cultural, da Arena de Cro, do Observatório de Favelas, da faculdade que eu fiz na UERJ, lá da minha escola, onde eu me formei no ensino médio, que me colocou para fazer eventos e participar de um projeto chamado Mini Empresa, onde a gente era colocado nesse lugar de empreendedor e tal, muito cedo, no ensino médio, que foi o Pedro II. Lá naquela experiência, é toda essa experiência que leva para eu dizer que eu sou tudo isso hoje. E eu posso dizer, porque eu passei por tudo isso, e porque eu construí tudo isso, e porque não foi sorte. Sempre foi trabalho. Eu gosto de falar isso. Nunca foi sorte. Sempre foi trabalho. Sempre foi construção. É a sua verdade, né? É a sua verdade, o seu caminho, só você pode fazer. Se você não fizer, ninguém mais faz, né? E é incrível, porque aí quando eu fui ler, fui pesquisar, enfim, mais sobre o tema e tudo mais, falar mais sobre isso, né? E aí é tão louco como a gente tem uma dificuldade de valorizar a nossa trajetória, que eu li uma frase da Jennifer Lopez que ela falava assim: apesar de eu ter vendido 70 milhões de discos, eu sinto que eu não sou boa nisto. Nossa, a Jennifer Lopez acha que ela não é boa cantora. Peraí, sabe? Ela é uma mulher que a gente admira, talentosíssima, super reconhecida, tem prêmios e uma trajetória aí, né, maravilhosa. E se ela se questiona disso, por que eu também não posso me questionar, né? Também tem esse lugar do tipo, também não se culpabilizar quando esse autoquestionamento e quando essa síndrome bater em você, né? Também ser mais empática consigo mesma, né? Do tipo, ok, tudo bem, entendi, tô me questionando, tô sentindo isso, e como é que eu trabalho com isso? Como é que eu não ignoro isso também? Porque eu acho que também, acho que quando a gente fala de saúde mental, e para mim, síndrome de impostura, a gente está falando sobre isso também, tem às vezes um certo pensamento, a gente cai às vezes numa falácia de achar que para estar tudo bem e para você conseguir passar por algo, você tem que fingir que não existe ou passar por cima. E não, para mim, eu acho que o primeiro passo para você entender a síndrome da impostura e começar a trabalhar sobre ela e poder se autovalorizar e se expor mesmo nesse lugar, e, né, se autorreferenciar, né, enfim, se declarar algo, né, você reconhecer que ela existe, que você está sentindo aquilo, e aí você vai pensando na sua trajetória e você vai falar, não, mas peraí, ok, senti isso, esse pensamento veio, mas eu não vou deixar que ele guie o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, e me tire as forças para conseguir realizar aqueles projetos e aqueles sonhos que eu tenho. Acho que não é ignorar, acho que é entender, aceitar e trabalhar com isso e ir construindo, sabendo que isso está passando por você, mas que você é capaz, sim, de continuar construindo e realizando grandes coisas, e coisas lindas e bonitas, e aquilo que te toca e que é a sua verdade. E é importante também o apoio de outras e das redes, né? Até porque, na medida que a gente conhece, vê que isso é um padrão que opera, né? A gente pode trocar experiências com outras mulheres. Sim, para mim, não, sozinha a gente nunca consegue. Sozinha, para mim, eu acho que é assim, vou até reformular, né? Para mim, eu acho que é muito o que a gente tem pensado e que a gente fala muito na coletiva. Sozinha, nós temos grandes ideias, mas juntas a gente pode construir projetos que podem mudar o mundo. Porque a força do coletivo, né, é algo incrível, algo transformador. Quando você está com outras mulheres, você é capaz de gerar coisas tão grandes que talvez você nem nunca imaginou. Porque você consegue
reconhecer e impulsionar a outra, e a outra consegue fazer a mesma coisa por você. E a gente consegue juntas combater de forma muito mais efetiva, talvez, né? Todas as opressões estruturais às quais estamos submetidas, né? Carla, queria te agradecer por estar compartilhando aqui com a gente essa vivência e esse conhecimento. E deixa também para a galera aí os teus endereços aí para o pessoal te encontrar a coletiva e o Frilas. Ah, maravilha, Gil, adorei o nosso papo, nossa conversa aqui. Espero que a gente tenha aí colaborado com a Rede Rock Pense, mulheres que estão nos ouvindo e tal. Que seja bacana também para quem está nos ouvindo. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Frilas e da coletiva delas, a gente está com perfil no Instagram, no LinkedIn. No Instagram você pode achar a gente através do @coletivadelas, tudo junto, né? @coletivadelas. E o Frilas você acha em @free, FRE, _ ela. Então, @free, _ ela. E aí lá você tem acesso a todas as plataformas onde a gente está presente e pode trocar ideia com a gente, vem no inbox, vamos bater um papo, vem participar do Frilas, dessa rede, e estamos aí. E se conectar com as redes é uma das formas de encarar a síndrome da impostora, né? E acolher essa voz. Obrigada, Carla, mais uma vez. Obrigada a você que está ouvindo até agora esse bate-papo, seja aqui no canal Rock Pense no YouTube ou em outra plataforma. Você pode visitar o canal Rock Pense, que você assiste também o estúdio Rock Pense, em que a gente tem 2 episódios que conversa sobre o processo criativo de cada artista e, é claro, a gente faz lá nossas live sessions com bandas e artistas mulheres. Queria agradecer de novo, espero que isso tenha ajudado a você e a sua impostora. E eu vou deixar também várias referências que a gente falou aqui nas redes aqui da Rock Pense. E nos siga, @rockpense. Obrigada, Carla. Obrigada a todas.